Líder, aqui num dado momento, a gente está com um documento aberto que respalda a decisão do Alexandre de Moraes. Ele fala o seguinte: as graves condutas ilícitas, é dessa forma que se refere à atuação de Eduardo Bolsonaro no exterior, demonstram que Jair Bolsonaro está atuando em conjunto com seu filho Eduardo. Ele fala basicamente que há uma aliança, um conluio de Jair Bolsonaro no Brasil, instigando, inclusive, promovendo financeiramente o filho no exterior, citando ali os 2 milhões de reais que foi enviado pelo ex-presidente a Eduardo, em atentados que resvalam contra a soberania nacional, e usa como resultado dessa movimentação, que passa por desestabilizar, segundo Alexandre de Moraes, as instituições aqui no Brasil, citando o Supremo Tribunal Federal, e recai nessa sobretaxa, no tarifaço promovido pelo Donald Trump, até aqui uma ameaça, mas com data limite ali do dia 1º de agosto. Jair Bolsonaro tinha ou não uma aliança com seu filho Eduardo Bolsonaro no que sustenta Alexandre de Moraes em atentado contra a soberania nacional? Líder, se a posição do PL é de defender os Bolsonaro, em que o senhor sustenta essa posição? Primeiro que é mais uma das vergonhosas e esdrúxulas decisões jurídicas do ministro Alexandre de Moraes. Ele coloca a tornozeleira eletrônica em alguém que tem outros tantos processos que nascem sem a participação do Ministério Público. Esta, inclusive, de hoje, é uma ação perpetrada por um deputado do PT, acionado, não é, por um pedido de um deputado do PT, onde ele abre mais um dos tantos inquéritos que nunca tem fim, nesses inquéritos que o ministro Alexandre de Moraes executa, para mais uma perseguição à família Bolsonaro. Todo o Brasil já sabe que isso virou uma questão pessoal do ministro Alexandre de Moraes, a sua sanha persecutória, e agora não só o Brasil sabe. O presidente americano expôs isso ao mundo ao dizer que é uma caça às bruxas o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo com a família Bolsonaro. Nós temos muita convicção dos fatos, muita clareza, nós do PL estaremos sempre ao lado do presidente Bolsonaro. Agora, quando ele fala de uma associação de um pai com filho, eu fico pensando o que um pai, uma mãe que está em casa fica pensando. Ora, uma ação onde um pai tem que deixar de se comunicar com o filho. O Estado brasileiro chega a este nível de arbitrariedade. Eu só me lembro na história da democracia brasileira, de um momento parecido, quando a filha do Roberto Jefferson ficou impedida de falar com ele por uma ordem do ministro Fachin. Eu nunca vi um traficante, um estuprador, ter ordem de algum tribunal brasileiro ou do STF para que ele não fale com o filho. Isso só acontece quando existe perseguição política, que está clara a perseguição política. Nós lamentamos esse episódio, entendemos que essa escalada só vai trazer prejuízos ao Brasil. Não foi pedido do deputado Eduardo Bolsonaro por tarifaço. O deputado Eduardo Bolsonaro está lá buscando conscientizar o governo americano de sanções que possam ser aplicadas para que a gente possa, de verdade, voltar a ter um Estado democrático de direito, conforme manda a legislação internacional, e nunca iria se pedir tarifaço. Essa é uma forma do governo Trump agir, que tem sua soberania, e nós temos que entender essas relações são internacionais, bilaterais, e quem tem que resolver esse problema é o governo Lula, que tem a maior participação na decisão da tarifa. Com relação à decisão de hoje, para nós é uma decisão totalmente ao arbítrio da nossa Constituição. Soberania nacional não é decisão do Supremo Tribunal Federal se meter. Líder, o senhor conversou com a bancada, houve uma reunião extraordinária agora há pouco e, gentilmente, o senhor, depois da reunião, entrou ao vivo aqui no Bastidores CNN. O que ficou decidido? É possível um pedido do PL pela suspensão do recesso branco para análise de algumas medidas em relação a Jair Bolsonaro? Com certeza. A decisão da nossa bancada, agora, terminamos a reunião há poucos minutos, estaremos oficiando ainda hoje o presidente Hugo Mota, pedindo a suspensão do recesso branco, para que nós possamos deliberar sobre matérias como a PEC
da decisão monocrática que foi votada no Senado, está na Câmara paralisado, nós possamos votar essa matéria para evitar decisões como essa. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é de forma monocrática. Imagino que os demais membros do STF sequer tinham ciência disso. Numa véspera de recesso, tanto parlamentar como recesso no Poder Judiciário, tipo aquela operação para produzir espetáculo político, midiático, é o que está acontecendo no dia de hoje. Então, achamos que isso é uma prioridade. Votarmos a anistia é a segunda, também prioridade nossa, que vamos pedir esse fim do recesso, e já tomamos uma decisão como bancada. Na Câmara dos Deputados, nós temos duas comissões permanentes, que é a Comissão de Segurança Pública e de Relações Exteriores, que já nos estamos autoconvocando para terça-feira, às 10 da manhã, fazemos as nossas manifestações políticas ali no Congresso, bem como nossa bancada do PL e oposição, inclusive o Novo esteve junto conosco nesta reunião agora há pouco, o líder do Novo, o deputado Marcel Van Hatten, a quem agradecemos. Estaremos na segunda-feira, nós vamos interromper nosso recesso, vamos para Brasília, na segunda-feira com a reunião às 14 horas, uma coletiva de imprensa às 17, e vamos trabalhar no recesso porque entendemos que o momento é um momento muito grave na política nacional e que nós podemos já prever as reações que, lamentavelmente, deverão acontecer por parte do governo Donald Trump, trazendo ainda mais sanções, possivelmente, depois de uma decisão tão esdrúxula e radical do ministro Alexandre de Moraes. E fique claro ao Brasil, esta associação que quer imputar o presidente Bolsonaro e seu filho é uma relação de pai e filho. Agora está claro a todo o Brasil que é uma associação do Lula e do ministro Alexandre de Moraes para perseguir quem é de direita, quem tem valores conservadores, em especial a família Bolsonaro. Só uma observação, líder, é que realmente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas ela já foi referendada por 3 ministros da Suprema Corte. Nesse caso, a PEC, que acaba com as decisões monocráticas, não teria muita utilidade, né? Não, eu acho que esse é um dos grandes instrumentos, porque a gente sabe que a decisão monocrática, o grande objetivo, e vocês estavam falando aí agora há pouco, do pendrive encontrado, a gente sabe como a forma de operar quando você tem um processo de investigativo para captar informações e fazer produção de provas. Foram atrás do celular por causa disso, agora vocês já estão dando destaque, não é? Com muita naturalidade, que é papel da imprensa, a um pendrive, daqui a pouco vão vir com outras histórias, porque estão montando a narrativa para condenar um homem inocente, probo, que nunca roubou nada, para querer enlamear com a lama da corrupção do PT, do Lula, que foi condenado em todas as instâncias. Mas num processo totalmente diferente. O presidente Bolsonaro não tem foro privilegiado. Por que ele está sendo julgado no STF? Ele deveria vir para a primeira instância, como foi com Lula. Mas não, quando é da direita, quando é conservador, se não se respeita o devido processo legal, não se respeita a Constituição e produz a perseguição política. Foi por isso a reação de solidariedade por 5 declarações públicas e uma carta do presidente Donald Trump essa semana. É lamentável que a gente tenha que contar com solidariedade externa para que o Brasil possa refletir os rumos errados que nós estamos tendo com a ditadura do Poder Judiciário. A quem cabe negociar o tarifaço, líder, na sua avaliação? É ao governo federal? Com certeza. Negociação de tarifaço é de governo para governo. Eu estou te perguntando isso. Não seria o caso, então, de Eduardo Bolsonaro parar de condicionar essa negociação à aprovação do PL da anistia e deixar, como já estava sendo feita a negociação de vocês, encabeçada pelo PL na Câmara Federal, junto à cúpula da Câmara, então? Não, nós não estamos negociando tarifaço, nem Eduardo. PL da anistia, líder, porque ele está condicionando uma coisa a outra já há bastante tempo. O tarifaço foi o Eduardo Bolsonaro que concedeu ao Brasil? Não, mas ele está condicionando e dizendo que é um interlocutor do Brasil junto às autoridades americanas e toda hora dizendo que se não passar por uma anistia ampla, geral e restrita, o tarifaço, a negociação não vai caminhar. Tainá, nós sabemos que negociação de relações comerciais se dá de governo para governo. É papel do deputado Eduardo Bolsonaro, que tem interlocução com o governo Trump, fazer suas manifestações de cunho pessoal. Agora eu pergunto, o governo Lula
que dizem ser tão competente, tão habilidoso, já procurou o governo americano para resolver o problema do tarifaço? Ou vai ficar só fazendo ataque na televisão, filmezinho, parecendo que está em campanha eleitoral, como nós vimos a manifestação ontem, e parece que a grande mídia nem critica, acha que está normal, uma declaração oficial do governo com peça publicitária. Isso a gente acha que está tudo normal. Ele ataca o presidente Donald Trump e acha que vai resolver com filme eleitoral um problema comercial. É hora da diplomacia brasileira, é hora do governo trabalhar e resolver o problema do tarifaço. Isso não tem nada a ver com nós do PL. Nós pedimos, sim, e esperamos sanções dos Estados Unidos a ministros da Suprema Corte que descumprem ordem a cidadãos americanos. Esse é o nosso pedido. Agora, decisões soberanas dos Estados Unidos diz respeito ao governo americano. E o governo brasileiro, é papel dele resolver esse problema. Eu tenho certeza que se o governo agora fosse um governo ligado à direita, nós já estaríamos sentados na mesa de negociação para resolver como resolveu a China, como resolveu o Canadá, como está resolvendo a Índia e todos os outros países que estão tendo problema de tarifas com os Estados Unidos. Líder, o senhor citou, então, uma série de ações que a bancada do PL pretende fazer a partir de agora. Pedir ao Mota, então, que o recesso branco, o recesso de meio de ano, seja interrompido, que se vote o PL da anistia, a nova versão do PL da anistia, que acaba diminuindo 2 penas em relação aos tipos penais que acabaram condenando algumas pessoas envolvidas no episódio criminoso do 8 de janeiro, e também o fim das decisões monocráticas, a PEC das decisões monocráticas. O senhor escreveu nas redes sociais: é hora de ir à rua. O PL pretende fazer algum tipo de manifestação também? Sim, na nossa reunião de bancada houve já uma decisão. Nós já tínhamos uma manifestação prevista para 7 de setembro, não é? E os colegas entendem que é hora de antecipar essa manifestação. Na reunião da bancada, segunda-feira, estaremos decidindo quando, onde, se será em todo o Brasil, se será em Brasília, por conta agora da decisão do impedimento do presidente Bolsonaro se locomover de Brasília, se será em São Paulo, se Rio de Janeiro, se em todos os lugares no Brasil. Nós vamos tomar essa decisão com muita calma na segunda-feira, ouvindo toda a bancada, ouvindo também os senadores, e a gente vai ocupar as ruas com toda certeza, porque não dá para ficar silente vendo tamanho abuso de autoridade. E uma das coisas que nós vamos ampliar no ofício que estamos enviando ao presidente Hugo Mota é também o pedido da criação da CPI já protocolizada do abuso de autoridade. Nós temos outras matérias, além dessas, que a gente possa realmente buscar o reequilíbrio entre os poderes e dar um basta nessa perseguição a quem é de direita, a quem é conservador, porque agora é com a família Bolsonaro, mas temos 29 outros colegas deputados que deles parece que por volta de 19, por fala na tribuna, está sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal, o que denota e fica muito clara uma perseguição a quem pensa diferente do establishment, do sistema que decidiu governar, que eu sempre chamo de Suprema Esquerda. Essa associação de alguns membros do Supremo Tribunal Federal com a esquerda brasileira. Líder, só antes da gente se despedir, aqui agradeço o seu tempo conosco, eu vou insistir um pouco em PL da anistia. O senhor sabe que a gente vinha acompanhando, até conversando muito contigo sobre o andamento dessa proposta antes mesmo do tarifaço, né? E o senhor mesmo disse abertamente que havia uma expectativa de pautar essa proposta encabeçada pela cúpula do Congresso Nacional, mas também conversas com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro ainda neste semestre. Bom, veio aí a ameaça de Donald Trump, a ameaça do tarifaço, e as coisas mudaram, os ventos, né, mudaram. A gente viu que a Câmara não votou o PL da anistia. E quando diz respeito à posição sobre Donald Trump, publicou ali uma nota se alinhando mais ao governo na defesa do Brasil, no uso dos mecanismos necessários, citado já pelo presidente Lula, a lei da reciprocidade aprovada pelo parlamento, só para ficar em alguns exemplos, mas claramente na retaguarda, foi essa até a palavra usada pelos presidentes Senado e Câmara naquele encontro com o Geraldo Alckmin. O que faz o senhor acreditar que será diferente agora que Hugo Mota dará atração a essa proposta na Câmara Federal? Bom, obrigado, Tainá, pela pergunta. Quero voltar um pouquinho ao que o seu colega Uribe colocou anteriormente.
ele colocou que o PL da anistia seria de redução de 2 penas. Eu não conheci o texto, tá? Eu tive uma conversa com o presidente Hugo Mota, seria pautado antes do recesso, ele fez um compromisso, inclusive disse que estava dialogando com o presidente Alcolumbre, seria pautado no mesmo dia, Câmara e Senado, antes do recesso. Inclusive, poderia ter sido pautado na quarta-feira da semana passada, era um dia previsto para que isso acontecesse. Na quarta-feira, eu ainda não tenho ciência, passei o assunto ao líder Portinho e Rogério Marinho no Senado, o presidente Alcolumbre disse, não dá para pautar hoje, vamos esperar um pouco mais, e poderia ter vindo a pauta essa semana. Na quinta, todos nós fomos surpreendidos com a decisão da tarifa e dos posicionamentos, que a gente tem que dizer que na sua tarifa tem um posicionamento amplo do presidente Donald Trump com relação ao Brasil. Isso, para nós e para também aqueles que são contrários ao projeto, nos faz parar um momento. Na minha avaliação, por exemplo, para votar uma anistia meia-boca, que eu diria, no linguajar popular carioca, né, uma anistia que não é tão anistia, seria ou redução de crimes, ou não sei, porque eu não vi o texto. Só soube que seria mais ou menos nessa linha, não vi o texto. Para nós, não é suficiente. Então, se não é bom nem para quem é contra, nem para quem é a favor, vamos esperar estes momentos políticos com esses novos ingredientes, que é o presidente Donald Trump também dando a sua opinião, porque, de repente, quando nós voltarmos do recesso, ou agora o presidente Hugo Mota suspendendo o recesso e a gente voltar a trabalhar, o clima político se dá pela convicção da necessidade. E eu acredito, de verdade, que só vamos pacificar esse Brasil com o PL da anistia. É inadmissível vermos senhoras, idosos, pessoas pagando pena acima do que traficantes, então continuam presas enquanto nós estamos aqui. Prisões injustas, que eu ouvi até dos meus colegas de partidos da esquerda do governo falando, nós concordamos que as penas são exageradas. Todo mundo, do mundo jurídico, do mundo político, já entende que as penas são excessivas. E só existe um caminho, um instrumento constitucional para resolver esse problema. É a anistia. E aí ficam resistindo, querendo buscar subterfúgio por causa da pressão de alguns ministros do STF no Congresso Nacional, o que é um absurdo, é uma afronta à democracia. O que nós entendemos, neste momento, nós não temos condição de falar se a entrada do presidente americano nessa luta por justiça e por democracia no Brasil vai facilitar e reforçar que essa anistia seja a anistia tão sonhada por nós, a que está na Constituição, anistia ampla, geral e restrita, ou se isso vai inviabilizar de vez e a injustiça continuará no Brasil. Só com o passar dos dias nós saberemos. Eu acredito muito que o espírito brasileiro é um espírito de pacificação, de conciliação nacional e de perdão, porque quando a esquerda precisou disso, para quem cometeu assassinato contra pessoas, roubos a bancos, ocuparam embaixadas, eles precisaram de anistia, o Estado brasileiro deu anistia. Agora está na hora de anistiar essas pessoas que foram ali no 8 de janeiro, muitas delas não praticaram sequer um crime. Outras podem ter praticado, sim, depredação de patrimônio público ou invasão de prédio público, que respondam à luz desses crimes. Não por tudo isso que está acontecendo no Brasil, e nós acreditamos que somente a anistia sendo votada, haverá pacificação no Brasil e o Brasil voltará ao caminho de que todos nós esperamos, da paz, da conciliação e da fraternidade. Nós conversamos com o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante. Líder, obrigado por ter aberto espaço na agenda do senhor. O senhor estava em reunião da bancada, rapidamente conectou com a gente. Obrigado pelo prestígio que o senhor dá aqui à CNN Brasil e ao Bastidores CNN. Espaço sempre aberto ao senhor e a gente vai olhar com lupa essa reunião da segunda, se realmente o protesto de 7 de setembro pode ser antecipado. Obrigado. Obrigado, Uribe. Obrigado, Tainá. Acabei agora a reunião e fiz questão de atender vocês com toda a prioridade, pelo carinho que temos, o respeito ao trabalho que vocês sempre fazem de informar o Brasil com a máxima isenção possível e também de nos dar sempre esse espaço muito carinhoso aqui. Um abraço a todos, parabéns a vocês. Obrigado, líder, pelo carinho e pela atenção.